Consumo de soja diminui testo? Não, Vini. Consumo de soja, em primeiro lugar, soja é uma grande proteína, tá? Teve uma época que eu tava com muita restrição de sono e, cara, eu tava comendo muito mal. E aí, meu colesterol tava uma merda. E, assim, quando eu raciocino medicação assim, se eu não tenho como mudar isso de uma forma fisiológica, eu vou para medicação. E eu sabia que a minha rotina estava ruim. Então eu falei assim, porra, não faz sentido eu tomar uma estatina porque a minha rotina tá ruim, né? Porque o que eu vou estar fazendo? Aquela energia vai estar lá. A única coisa é que eu vou estar varrendo ela para baixo do tapete. Então, em vez de tomar estatina, eu mudei minha rotina e 2 dias na semana a Roberta fazia umas marmitas vegetarianas para mim. E a proteína que era usada era proteína de soja, que inclusive, Tati, eu gosto do... Oh, perdão, rodou aqui. Vinícius, eu gosto do sabor da proteína de soja, da carne de soja, né, que a gente fala. Na verdade, PTN, proteína texturizada de soja. O que acontece? A proteína de soja é rica numa proteína chamada genisteína, tá? A genisteína, ela inibe uma enzima chamada tiroperoxidase, que é a enzima que faz você produzir T3 e T4. E quando isso acontece, o que acaba por acontecer? Você tem uma diminuição da função tiroidiana periférica. E quando isso acontece, você diminui a função, aliás, você diminui a sensibilidade periférica androgênica. Sobra a testosterona, a tendência é você aromatizar mais. Esse aumento da aromatização, ela faz com que você tenha uma quantidade de estradiol que comece a fazer com que o seu hipotálamo diminua o estímulo para a produção de testosterona. E você tem efeitos do que a gente chama de hiperestrogenismo. Cara, pra falar nisso, eu tô preocupado com aquele menino que a gente conversou ontem, que falou que tava com 1.200 de teste e 400 de estradiol. Cara, normal de estradiol para homem, e eu não consegui dormir direito à noite por causa disso. Vocês acham que é besteira, mas é real. Porque o normal de estradiol para homem é entre 20 e 35 picogramas por decilitro. 35 e 50 é uma gray area, né? É uma área cinzenta, que você vai ficar bem se você tiver uma proporção de 20 a 30 para 1 entre testosterona e estradiol. Então, se você tem lá um estradiol de 50, você precisa ter pelo menos uma testosterona de 1.000. Isso daí está equilibrado. E existe isso fisiológico, tá, pessoal? Tem alguns pacientes. O paciente fisiológico mais alto que eu peguei testosterona, natural, 1.200. Sem nada, sem droga, sem testosterona, nada. 1.200. Era o que o cara produzia. Tá? Eu não vou lembrar do estradiol dele agora, mas assim, imagina 400 de estradiol. E por que eu tô com um mal-estar? Ontem veio a notícia da morte do Cedric McMillan, que nas fontes que eu vi, eu não sei, eu vou perguntar pro Renato e pro Júlio depois, porque eles sabem tudo, né? Nas fontes que os caras falaram, foi de infarto. E assim, não vamos discutir, porque é tudo suposição. Se a gente não sabe o que aconteceu, o que o cara tinha antes, ficar dando um pitaco, né? Eu acho que só piora a situação, né? E é uma coisa que meio que tende a manchar a reputação da pessoa. O Cedric foi um atleta fenomenal. Ele foi capaz de mostrar um físico gigantesco com proporção. Isso é muito difícil. Então, eu não queria nada que manchasse a reputação dele. Mas eu fiquei pensando no banhento de ontem que falou que estava com 400 de estradiol. E o estradiol, ele é um hormônio que faz com que você tenha hiperglicemia e hipertensão arterial.
E o estradiol, ele também muda a coagulação sanguínea. Então, esse menino, ele está correndo um puta risco de fazer um infarto, um AVC, né? Por quê? Ele está juntando um hormônio que modifica a coagulação sanguínea e aumenta a pressão arterial. Isso é uma mistura, cara, explosiva. Eu desejo de verdade que ele tenha passado esses números errados. Mas, cara, se você estiver assistindo isso, vai procurar um médico, mas vai procurar um endócrino, tá? Para o cara colocar isso no lugar. Independente de quem tenha mandado você tomar isso, ou se você que quis tomar da sua cabeça, não tá legal. Tá muito ruim, tá? E eu não consegui dormir bem essa noite. E sabe aquelas... Eu não sei, eu não sou um cara místico, mas assim, você mandou aquela mensagem lá dos 400 de estradiol, aí na hora do almoço eu recebi a mensagem do Cedric. Eu não consegui não juntar as duas coisas. E a merda de hormônio é essa. Todas essas situações, elas são silenciosas. E isso é... Bom, para juntar, cheguei em casa à noite, aí a Beta me contou do esposo de uma amiga dela que faleceu de infarto precocemente aos 65 anos de idade. Cara, 65 anos é a idade do meu pai. Meu pai tá moço. E eu não sei também se, por ser médico, minha cabeça fica girando em torno disso. Eu não sei. Então, eu espero que você me perdoe por eu estar me metendo assim na sua vida, né? Minha intenção não é te assustar, não é te causar pânico. Mas, brother, você me fez uma pergunta que, por um acaso, ela tá ligada com um monte de coisa ruim que pode acontecer. Pega suas coisas, vai no endócrino, ele vai pedir exames para você, vai avaliar você e vai consertar isso daí. Porque, de fato, isso não tá bom, tá muito ruim, tá? Isso é uma das coisas assim que, se aparece no consultório, levanta uma bandeira roxa até. Porque tem que sair disso, tem que sair imediatamente. E não é uma coisa fácil de fazer, porque o anastrozol que você usa para bloquear o estradiol, ele também pode provocar trombose. Então, olha a merda. Você está numa situação que tem um nível de hormônio que pode provocar trombose, e o remédio que faz você ajustar isso também pode provocar trombose. Haja o que houver, não tenta mexer isso em casa. Aliás, você já está tomando anastrozol, você já está tomando tamoxifeno, e ainda assim você está com estradiol de 400. Pelo amor de Deus, vai procurar um médico, brother.